Eu sempre achei curioso como algumas mães conseguem transformar o próprio colo em balcão de negócios. O meu só revelou isso tarde demais, quando eu já tinha passado anos confundindo obrigação com afeto, apoio com migalha emocional e amor com um boleto que nunca parava de chegar. Naquele dia específico, eu não acordei com um pressentimento trágico, nem com aquela sensação cinematográfica de que algo iria desmoronar. Não. A tragédia da vida real costuma chegar de pantufa, sorrindo, pedindo café e fingindo normalidade. Eu acordei como sempre, com a cabeça cheia de listas mentais e o corpo cansado de sustentar gente adulta que se comportava como se tivesse direito vitalício ao meu esforço. Minha mãe ainda dormia no quarto dela, provavelmente sonhando com alguma versão idealizada do meu irmão. Ele sempre aparecia nos sonhos dela como um menino frágil, injustiçado pelo mundo, alguém que precisava ser protegido. Curiosamente, na vida real, ele tinha saúde, idade, braços, pernas e uma capacidade impressionante de pedir dinheiro com a naturalidade de quem pede açúcar emprestado. Eu, por outro lado, era a filha funcional. Aquela que resolve. Aquela que anda a um jeito. Aquela que não precisa de colo, porque aparentemente nasceu com manual de instruções embutido. Eu sustentava despesas, resolvia problemas, pagava contas, absorvia silêncios e ainda era chamada de exagerada quando ousava demonstrar cansaço. Tudo seguia dentro dessa coreografia disfuncional até o dia em que a verdade decidiu tropeçar na minha frente. Não foi minha mãe quem contou. Ela jamais teria coragem de dizer algo que quebrasse a imagem de a família unida que ela tanto gostava de exibir para terceiros. Foi um comentário atravessado, desses que surgem sem intenção, cuspido por alguém que não mede consequências. Eu estava organizando documentos antigos, porque, ironicamente, era eu quem cuidava dessas coisas. Encontrei uma pasta diferente, escondida no fundo de uma gaveta que não era minha. Não abri de imediato. Aprendi cedo que, naquela casa, curiosidade era punida com culpa. Mas o papel timbrado piscava para mim como quem diz: você já sabe que não vai conseguir fingir que não viu. Abri. E ali estava. Preto no branco. Claro demais para qualquer interpretação criativa. Um testamento. Simples, direto, sem floreios. Meu nome aparecia apenas uma vez, quase por acidente, numa frase que deixava claro que eu não era destinatária de absolutamente nada. Tudo. Cada bem. Cada centímetro. Cada decisão futura. Tudo destinado ao meu irmão. Meu irmão mimado. Meu irmão incompetente. Meu irmão que nunca pagou um almoço sem reclamar. Meu irmão que ligava para a própria mãe perguntando se o dinheiro já tinha caído. Eu sentei. Não por fragilidade física, mas porque o corpo precisa de tempo para acompanhar a decepção. A mente entende rápido. O coração, nem tanto. O que mais me doeu não foi o dinheiro. Nunca foi. Foi a confirmação. Aquela frase invisível que sempre esteve no ar finalmente ganhou legenda: você serve, mas não pertence. Fiquei ali, olhando aquelas páginas, tentando localizar o momento exato em que meu esforço virou obrigação e meu amor virou investimento sem retorno. Tentei lembrar quando foi que minha mãe decidiu que eu era forte demais para merecer proteção e responsável demais para merecer herança. O mais irônico é que eu ri. Ri sozinha, sentada no chão, com os papéis no colo. Um riso curto, seco, desses que nascem quando a ficha cai com tanta força que o cérebro precisa escolher entre rir ou arremessar algo pela janela. Escolhi rir. Sempre escolho rir. É mais barato que terapia e menos trabalhoso que homicídio. Naquele mesmo dia, eu não confrontei ninguém. Guardei tudo de volta, com o cuidado de quem devolve uma arma ao lugar certo para não levantar suspeitas. Passei o resto da tarde observando minha mãe com outros olhos. Cada pedido. Cada comentário. Cada silêncio conveniente. E então percebi algo que antes eu me recusava a aceitar: ela não tinha me esquecido no testamento. Ela tinha me excluído com intenção. A partir dali, algo em mim se desligou. Não foi raiva imediata, nem tristeza explosiva. Foi um clique interno. Um botão invisível escrito a chega. Quando ele é acionado, não há volta. Eu continuei educada, continuei funcional, continuei ajudando por alguns dias, mas já não era a mesma. Passei a contabilizar mentalmente tudo que eu bancava. Luz,
água, alimentação, emergências, pequenos luxos disfarçados de necessidade. Tudo saía de mim, enquanto o herdeiro oficial vivia no modo repouso, aguardando a vida acontecer. O plano não foi elaborado com pressa. Vingança feita com pressa vira confissão. Eu precisava de silêncio, tempo e precisão. Primeiro, cortei o que era invisível. Aqueles pagamentos automáticos que ninguém agradece porque ninguém percebe. Depois, os favores. As resoluções. As intermediações. Eu deixei de ser ponte. Deixei de ser muleta. Deixei de ser colchão emocional. Minha mãe estranhou, claro. Começou com comentários passivo-agressivos, aqueles que vêm embrulhados em falsa preocupação. Você anda distante. Distante não. Ocupada em parar de ser usada. Está tudo bem com você? Está ótimo. Estou finalmente entendendo onde piso. Meu irmão nem percebeu. Pessoas mimadas só sentem falta quando o conforto some. Enquanto ainda havia comida pronta e luz acesa, ele seguia confiante no direito adquirido. 1 mês se passou. 30 dias de silêncio estratégico. 30 dias em que ninguém perguntou se eu estava bem, mas muita gente começou a sentir minha ausência no orçamento. E foi então que o telefone tocou. Eu vi o nome da minha mãe na tela e sorri. Um sorriso lento, quase respeitoso. Porque aquele momento era inevitável. Eu só não esperava que ela fosse tão fiel a si mesma. Atendi. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou se podia falar. Não pediu desculpa. Ela foi direto ao ponto, com aquela voz debochada, carregada de falsa autoridade, como se ainda estivesse no controle da situação. Cadê meu dinheiro? Eu respirei fundo. Não por nervosismo. Por apreciação. Algumas frases são tão absurdas que merecem ser saboreadas antes da resposta. Que dinheiro seu, mãe? Houve um silêncio breve do outro lado. Aqueles segundos em que a pessoa recalcula a abordagem. O dinheiro que você sempre mandou. Você acha que isso é brincadeira? Eu ri. Dessa vez, não sozinha. Você tem que pedir para o seu único herdeiro. O silêncio que veio depois não foi breve. Foi pesado. Denso. Cheio de coisas que ela jamais diria em voz alta, mas que gritavam na pausa entre uma respiração e outra. Como é que é? Você ouviu. Tudo é dele. Então tudo é responsabilidade dele também. Ela tentou rir, aquele riso forçado de quem acha que ainda pode virar o jogo com sarcasmo. Não seja dramática. Você sabe que isso não muda nada. Ah, muda. Muda tudo. Muda sim. Eu li. E entendi. A partir dali, a conversa desandou. Não houve pedido. Não houve explicação. Houve cobrança, indignação, tentativa de inversão de culpa. Ela se colocou como vítima, como sempre, e me pintou como ingrata, exagerada, cruel. Eu ouvi tudo com calma. Porque quem finalmente enxerga não se apressa em responder. Apenas observa o desespero começar a se formar. E ele começou ali. Naquela ligação. No exato momento em que ela percebeu que o caixa automático tinha fechado para manutenção permanente. O verdadeiro pânico ainda estava por vir. E eu estava apenas aquecendo. Depois daquela ligação, eu descobri uma coisa fascinante sobre o desespero. Ele não chega gritando. Ele começa educado, tentando negociar com a realidade, como se a realidade fosse flexível e tivesse pena. Minha mãe desligou o telefone sem se despedir, o que, na cabeça dela, era uma forma de punição. Silêncio como castigo. O problema é que, pela primeira vez na vida, o silêncio não doeu em mim. Ele soou como férias. Eu segui meu dia normalmente. Trabalhei, resolvi coisas minhas, comi sem pressa. Pela primeira vez em anos, ninguém me ligou pedindo transferência rapidinho, ninguém mandou mensagem com emoji triste seguido de um pedido objetivo. Meu celular ficou quieto. Aquilo deveria me preocupar. Em vez disso, me deu uma paz suspeita. Aprendi cedo que paz demais precede tempestade.
No dia seguinte, o primeiro sinal de que o caos tinha colocado o despertador para tocar veio em forma de mensagem longa. Muito longa. Daquelas que começam com a filha e terminam com culpa disfarçada de decepção. Minha mãe escreveu que estava magoada. Que nunca esperou isso de mim. Que família não funciona assim. Que dinheiro não deveria separar mãe e filha. Interessante como o dinheiro nunca separa quando está entrando, só quando para de sair. Eu li tudo sem responder. Não por covardia. Por método. Pessoas acostumadas a serem atendidas entram em curto quando não recebem retorno imediato. E eu queria ver até onde aquilo iria. Não demorou. No terceiro dia, meu irmão entrou em cena. E quando ele aparece, é porque a coisa já está feia. Ele nunca foi de resolver conflitos. Sempre foi delegar. Especialmente para mim. Ele ligou no meio da tarde, com aquela voz de quem finge preocupação, mas só quer saber se o caixa eletrônico voltou a funcionar. Você brigou com a mãe? Olha a pergunta. Como se aquilo fosse uma birra adolescente e não uma decisão adulta. Não. Eu só parei de bancar. Ele riu. Um riso curto, debochado, seguro demais para alguém que ainda não tinha entendido o tamanho do problema. Para com isso. Você sabe que ela conta com você. Conta não. Contava. Silêncio do outro lado. Primeiro sinal de falha no sistema. Você está exagerando. Isso vai dar problema. Já deu. Só que agora não é comigo. Ele tentou o discurso moral. Disse que eu estava sendo ingrata. Que mãe é mãe. Que dinheiro vai e vem. Que eu sempre fui a mais responsável. Essa última frase foi dita como elogio, mas soou como confissão. Sempre fui a responsável. Sempre fui a solução. E, curiosamente, nunca fui a prioridade. Desliguei antes que ele terminasse. Não por falta de argumentos. Por excesso deles. Não valia gastar munição com quem ainda achava que o mundo girava em torno do próprio umbigo. Naquela semana, minha mãe tentou tudo. Literalmente tudo. Primeiro, o drama. Disse que estava passando necessidade. Que as contas estavam acumulando. Que o mundo estava injusto. Curioso como o mundo só fica injusto quando o conforto é ameaçado. Depois, veio a fase da vitimização. Comentários indiretos para parentes. Mensagens vazadas. Gente me ligando para entender o que estava acontecendo, como se eu tivesse cometido um crime hediondo ao parar de sustentar uma adulta funcional. Eu respondia pouco. E quando respondia, era com a verdade. A verdade tem esse efeito colateral delicioso de deixar pessoas desconfortáveis. Ela deixou tudo para ele. Era só isso que eu dizia. Sem adjetivos. Sem emoção exagerada. Só o fato cru. Alguns ficavam em silêncio. Outros tentavam justificar. Mas você sabe como ela é. Sei. Sempre soube. Só não aceitava. Enquanto isso, dentro de casa, o clima começou a apodrecer. Eu não morava mais lá, mas as notícias chegavam. A geladeira já não estava tão cheia. A luz passou a ser usada com parcimônia. Pequenos desconfortos que, para quem sempre viveu no modo patrocinado, pareciam tragédias bíblicas. Meu irmão, o herdeiro oficial, começou a sentir o peso da própria ausência. Porque herdar é fácil no papel, difícil é sustentar na prática. Ele não tinha emprego fixo. Nunca precisou. Sempre houve alguém para cobrir. E esse alguém, por anos, fui eu. Quando esse alguém sai de cena, o espetáculo desmorona. Minha mãe tentou uma abordagem diferente na semana seguinte. Mudou o tom. Ligou com voz doce, quase frágil. Aquela voz que ela usava quando queria parecer injustiçada pelo destino. Filha, eu só queria conversar. Conversa é uma palavra interessante. Geralmente significa volta tudo ao normal sem que eu precise mudar nada. Eu aceitei. Porque eu queria ouvir. Não por esperança. Por curiosidade. Ela começou falando do passado. Do quanto me criou.
Do quanto sacrificou. Do quanto sofreu. Um monólogo longo, cuidadosamente ensaiado para despertar culpa. Pena que eu já tinha decorado esse roteiro. Quando ela finalmente respirou, eu perguntei, com a calma de quem já não deve nada. Por que você fez o testamento daquele jeito? Houve um atraso na resposta. Pequeno, mas revelador. Isso não vem ao caso agora. Vem sempre ao caso. Sempre. Ela desviou. Disse que era para proteger o irmão. Que ele precisava mais. Que eu era forte. Forte. Sempre essa palavra. Forte virou sinônimo de descartável. E eu precisava do quê? Perguntei. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo difícil. Você sempre se virou. Exato. E agora continuaria se virando. Sozinha. Sem ela. Quando percebeu que o discurso não funcionava, ela partiu para a acusação. Disse que eu estava punindo ela. Que eu estava sendo cruel. Que aquilo não era atitude de filha. Eu ouvi tudo em silêncio. Depois respondi, com um sorriso que ela não podia ver, mas certamente sentiu. Crueldade é usar alguém por anos e chamar isso de amor. Ela desligou chorando. Pelo menos foi o que disseram depois. Chorando não pela relação, mas pelo rombo. Os dias seguintes foram um espetáculo silencioso. Eu sabia que, naquele exato momento, minha ausência estava sendo sentida em detalhes. Cada conta. Cada imprevisto. Cada necessidade que antes era resolvida com uma mensagem rápida para mim. E o mais irônico é que ninguém veio pedir desculpa. Vieram pedir retorno. Como se eu tivesse apertado um botão errado e pudesse simplesmente religar o sistema. Mas eu não ia. Dentro de mim, algo tinha se solidificado. Não era raiva. Era clareza. E clareza não negocia. Naquele mesmo mês, soube que minha mãe tinha começado a pressionar meu irmão. Pela primeira vez, o herdeiro estava sendo cobrado. Pela primeira vez, ele tinha que andar um jeito. E ele não gostou. Ele reclamou. Disse que aquilo não era responsabilidade dele. Que ele não estava preparado. Que não era justo. Aparentemente, herdar tudo era justo. Sustentar, não. Minha mãe entrou em pânico real quando percebeu que tinha apostado todas as fichas em alguém que não sabia jogar. E aí, finalmente, veio o verdadeiro desespero. Não o teatral. O real. Foi quando ela tentou voltar ao ponto inicial. A mim. Só que agora, eu já não estava disponível emocionalmente nem financeiramente. Quando o telefone tocou de novo, semanas depois, eu já sabia. Não era conversa. Era emergência. Atendi. Ela não debochou dessa vez. Não perguntou cadê meu dinheiro. Ela perguntou: Você não vai me ajudar? A pergunta veio fraca. Trêmula. Pela primeira vez, ela não falava de cima. Falava do chão. Eu respirei fundo. Não por pena. Por decisão. Não. Simples. Curto. Final. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era raiva. Não era orgulho ferido. Era medo. E ali eu entendi, o desespero de verdade tinha começado. Mas ainda não era o fundo do poço. O fundo estava mais abaixo. E eu não pretendia estender a mão. Existe um momento específico em toda queda livre. Não é o impacto. É o instante em que a pessoa percebe que não há mais nada para se segurar. Minha mãe chegou exatamente aí quando entendeu que eu não estava blefando. Depois do meu anão, o telefone ficou mudo por alguns dias. Não era paz. Era reorganização de estratégia. Pessoas manipuladoras não desistem fácil. Elas recuam para recalcular. Nesse intervalo, fiquei sabendo, por terceiros, do que estava acontecendo dentro daquela casa. Porque quando o dinheiro acaba, as paredes começam a falar. E as pessoas também. Meu irmão, o herdeiro oficial, foi oficialmente convocado para assumir o papel que sempre fingiu que teria um dia.
Só que fantasia não sustenta a realidade. Ele começou a ser cobrado pela minha mãe com a mesma insistência que ela usava comigo. A diferença é que ele não tinha preparo, nem paciência, nem senso de responsabilidade. As primeiras tentativas dele foram patéticas. Promessas vagas. Semana que vem eu vejo isso. Estou resolvendo uma coisa. Assim que der eu ajudo. O problema é que quando der não paga a conta, não enche geladeira e não resolve urgência. Minha mãe entrou em curto. Porque, na cabeça dela, o acordo sempre foi claro, mesmo que nunca verbalizado, eu sustentava, ele herdava. Era simples. Funcionava. Até deixar de funcionar. Ela começou a pressioná-lo. Não com carinho, mas com culpa. Aquela culpa que ela sempre usou comigo, só que agora direcionada ao filho errado. Você é o homem da casa. Eu fiz tudo por você. Eu não te criei para isso. Imagina o choque dele ao ouvir esse tipo de frase. Ele nunca tinha sido cobrado. Nunca tinha sido responsabilizado. Sempre foi tratado como alguém que precisava ser protegido do mundo. E, de repente, o mundo entrou pela porta da cozinha. Ele me ligou novamente. Dessa vez, sem a falsa leveza da primeira chamada. Você precisa ajudar. Preciso é uma palavra curiosa quando vem de alguém que nunca precisou de nada porque sempre teve alguém resolvendo. Não preciso, não. Ela é nossa mãe? Nossa, sim. Minha responsabilidade, não. Ele perdeu a paciência. Começou a falar alto. Disse que eu estava sendo vingativa. Que estava fazendo isso por despeito. Que dinheiro não era tudo. Então você paga, respondi, com a calma de quem já passou da fase de discutir. Ele tentou inverter. Disse que eu tinha mais condições. Que eu sempre tive mais. Que eu não sentiria falta. Engraçado como o dinheiro dos outros sempre parece supérfluo. Ter condição não cria obrigação, eu disse. Escolha cria. Ele desligou irritado. Não acostumado a ouvir não. Principalmente de mim. Os dias seguintes foram um show de horrores silencioso. Minha mãe começou a adoecer. Pelo menos foi o que disseram. Dor aqui, mal-estar ali, pressão subindo. Nada diagnosticado. Tudo conveniente. O clássico recurso final de quem percebe que perdeu o controle, o corpo como argumento. Eu ouvi tudo com distância emocional suficiente para não cair. Já tinha aprendido que algumas dores só aparecem quando o bolso aperta. Então veio a visita inesperada. Era um sábado à tarde. Eu estava em casa, em paz, fazendo algo absolutamente revolucionário para mim, nada. O interfone tocou. Quando vi o nome da minha mãe no visor, eu não senti susto. Senti curiosidade científica. Abri. Ela entrou com o rosto abatido, mas não humilde. Abalada, mas não arrependida. Existe uma diferença gritante entre sofrimento e arrependimento. Ela estava sofrendo. Não arrependida. Sentou no sofá como se ainda fosse dona do lugar. Olhou em volta. Avaliou. Respirou fundo. Você está bem. Não era uma pergunta. Era uma constatação atravessada de inveja. Estou, respondi. Finalmente. Ela não gostou. Começou a falar sem parar. Disse que eu estava fria. Que não me reconhecia mais. Que aquilo não era atitude de filha. Repetiu tudo o que já tinha dito por telefone, mas com mais emoção, mais lágrimas e menos lógica. Quando terminou, esperou minha reação. Esperou que eu cedesse. Esperou que eu sentisse culpa. Esperou a versão antiga de mim. Recebeu outra. Você veio pedir dinheiro ou veio pedir desculpa? Perguntei. Ela se ofendeu. Como se a pergunta fosse um ataque. Eu sou sua mãe. E eu fui sua filha. Por muito tempo. Sem reciprocidade. Ela tentou negar. Disse que sempre me amou. Que sempre quis meu bem. Que o testamento não significava nada. Aquilo foi a parte mais interessante.
Se não significava nada, por que fez? Ela não respondeu. Desviou o olhar. E naquele gesto pequeno estava toda a verdade. Ela tentou então uma abordagem perigosa. Disse que eu estava destruindo a família. Que meu irmão estava sofrendo. Que ele não aguentava a pressão. Que ele não estava preparado. Eu ri. Não alto. Um riso curto, quase educado. Eu também não estava preparada. Só que ninguém se importou. Ela levantou a voz. Disse que eu estava sendo cruel. Que eu estava punindo todo mundo. Que eu estava errada. Errada foi a escolha, respondi. E escolha tem consequência. Ela saiu batendo a porta. Não por indignação moral. Por frustração financeira. Depois disso, o clima piorou rápido. Meu irmão começou a entrar em pânico real. Começou a perceber que o papel de herdeiro vinha acompanhado de responsabilidades que ele nunca quis assumir. Ele tentou arrumar dinheiro. Tentou favores. Tentou empréstimos. Tentou empurrar a situação com a barriga. Mas a barriga tem limite. Minha mãe, por sua vez, começou a se desesperar de verdade. O deboche sumiu. A arrogância evaporou. O tom mudou completamente. Ela passou do ataque para a súplica em questão de dias. Mensagens longas. Áudios chorosos. Tentativas de me comover com lembranças da infância. Um esforço quase artístico para me fazer esquecer anos de exploração emocional. Eu não respondi. E o silêncio, mais uma vez, fez barulho. Até que veio o ápice. Uma ligação tarde da noite. Minha mãe, chorando de forma descontrolada. Disse que não sabia mais o que fazer. Que tudo estava desmoronando. Que ela precisava de mim. Não de amor. De mim. Eu ouvi. Em silêncio. Porque, naquele momento, eu precisava ter certeza de uma coisa. Você faria diferente hoje? Perguntei. Ela demorou a responder. Isso não importa agora. Importa sempre. Eu desliguei. Não por crueldade. Por clareza. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Sem peso. Sem culpa. Sem carregar o que nunca foi meu. Porque ali eu entendi algo fundamental: eu não estava destruindo uma família. Eu estava apenas me recusando a sustentar uma mentira. E a mentira estava começando a ruir. Mas ainda não tinha chegado ao ponto mais feio, o ponto pior ainda estava guardado. E quando viesse, não haveria como fingir que não era consequência. Existe um momento em que a pessoa entende que não vai conseguir o que quer com conversa, nem com drama, nem com culpa. É nesse ponto que ela apela. Minha mãe chegou ali sem nenhuma cerimônia. Depois da ligação em que eu desliguei, o silêncio durou menos do que eu esperava. Porque chantagem não gosta de vazio. Ela precisa de plateia, resposta, reação. Sem isso, apodrece rápido. Na semana seguinte, comecei a receber mensagens de gente que eu nem falava mais com frequência. Tias distantes, primos que só aparecem em aniversário com comida pronta, conhecidos da família com aquela falsa intimidade que só surge quando alguém quer se meter onde não foi chamado. Fiquei sabendo da situação da sua mãe. Essa frase virou padrão. Sempre seguida de um silêncio estratégico, esperando que eu me explicasse, me defendesse ou me justificasse. Eu respondia sempre da mesma forma. Ela deixou tudo para o filho. Ele é o responsável. Não tinha agressividade. Não tinha ironia. Só a verdade nua, que parecia incomodar mais do que qualquer ataque. Alguns insistiam. Diziam que mãe é mãe. Que herança é detalhe. Que dinheiro não é tudo. Interessante como esses discursos sempre vêm de quem não está pagando nada. Outros tentavam um tom mais pesado. Falavam de ingratidão, de abandono, de castigo divino, como se eu fosse uma criança que precisava ser corrigida. Eu lia, respirava e apagava. Porque explicar o óbvio cansa. E eu já estava cansada há anos. Enquanto isso, do outro lado, a situação piorava rápido.
Meu irmão começou a se mostrar exatamente como sempre foi, só que agora sem o colchão financeiro que o protegia. Irritado, impaciente, desorganizado. Ele brigava com minha mãe todos os dias. Discussões altas, portas batendo, acusações jogadas sem filtro. Ela cobrava. Ele se esquivava. Ela pressionava. Ele se vitimizava. Um jogo de empurra que só existia porque, pela primeira vez, eu não estava ali para amortecer o impacto. E então veio o golpe baixo. Minha mãe decidiu usar o último recurso que sempre funcionou comigo, exposição pública. Ela começou a postar indiretas. Frases sobre abandono, sobre filhos que esquecem quem os criou, sobre ingratidão mascarada de independência. Nada direto, claro. Sempre com aquele verniz de sofrimento que convida à solidariedade. Eu observei tudo com uma calma que me surpreendeu. Não senti vontade de responder. Não senti necessidade de me defender. Porque quem precisa fazer espetáculo geralmente já perdeu o argumento. O ápice veio quando ela resolveu aparecer onde eu menos esperava. Eu estava em um evento simples, algo profissional, nada relacionado à família. Conversando, rindo, vivendo uma versão da minha vida que não incluía drama doméstico. Quando virei o rosto, lá estava ela. Parada. Observando. Com aquele olhar que misturava cobrança e ofensa, como se eu estivesse cometendo um crime ao parecer bem. Ela se aproximou sem pedir licença. Sem aviso. Sem vergonha. É assim que você está enquanto eu estou passando por tudo isso? Algumas pessoas olharam. O clima mudou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aquilo não era conversa. Era cena. Eu respirei fundo. Não por medo. Por escolha. Sim, respondi. É assim? Ela começou a falar alto. Disse que eu tinha abandonado minha própria mãe. Que eu tinha virado as costas. Que eu estava sendo fria. Cada palavra escolhida para causar impacto. Eu olhei ao redor. Vi os olhares curiosos, alguns solidários a ela, outros confusos. E então entendi, aquele era o momento em que ela esperava que eu cedesse para preservar a imagem. Só que eu não precisava mais preservar nada. Você quer falar disso aqui? Perguntei, calma. Ou prefere falar da escolha que você fez? Ela travou por um segundo. Um segundo inteiro. Porque aquela pergunta desmontava o espetáculo. Que escolha? Ela retrucou, fingindo inocência. O testamento. O silêncio que se espalhou foi quase físico. As pessoas não sabiam exatamente do que se tratava, mas sentiram que algo sério tinha sido dito. Você deixou tudo para ele. Então agora é com ele. Ela tentou rir. Um riso nervoso, desencaixado. Isso não é assunto para esse momento. Você que trouxe o assunto, respondi. Eu só completei. Ela ficou vermelha. Não de vergonha. De raiva. Porque o plano dela não incluía ser confrontada com fatos. Ela saiu sem se despedir. Não derrotada. Humilhada. Porque, pela primeira vez, a narrativa não estava sob controle dela. Depois disso, as coisas aceleraram. Meu irmão começou a me mandar mensagens desesperadas. Não agressivas como antes. Desesperadas mesmo. Disse que não estava aguentando. Que minha mãe estava impossível. Que ele precisava de ajuda. Que eu precisava ser razoável. Essa palavra sempre aparece quando alguém quer que você aceite o inaceitável. Eu respondi uma única vez. Ser razoável foi o que eu fiz por anos. Agora é a sua vez. Ele tentou ligar. Não atendi. Minha mãe, por sua vez, entrou em colapso emocional real. Não o teatral. O real. Começou a errar datas, esquecer compromissos, se desorganizar completamente. Não porque estava doente, mas porque sempre terceirizou responsabilidade, de repente, estava sozinha com as próprias escolhas. Ela tentou uma última cartada comigo. Mandou uma mensagem curta, sem drama excessivo, quase humilde. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Eu li várias vezes.
Aquela frase parecia correta. Mas tinha algo errado. Faltava algo essencial. Não havia pedido de desculpa. Não havia reconhecimento. Não havia responsabilidade. Era só arrependimento pelas consequências, não pelo ato. Eu respondi com honestidade, sem crueldade, sem deboche. Voltar atrás não muda o que você fez. Só revela que agora dói. Depois disso, parei de responder definitivamente. Foi então que ela fez algo que eu jamais pensei que faria. Ela foi até onde eu trabalhava. Tentou falar com pessoas do meu círculo. Tentou me expor novamente, mas dessa vez sem controle algum. Falou demais. Se contradisse. Misturou versões. Chorou na hora errada. E, sem perceber, revelou exatamente quem era. Algumas pessoas me procuraram depois. Não para me acusar. Para me perguntar se eu estava bem. E ali eu senti algo novo. Não culpa. Não raiva. Alívio. Porque a imagem que eu sempre carreguei sozinha finalmente estava se desfazendo. Não porque eu ataquei. Mas porque eu parei de sustentar. Naquela noite, recebi a ligação que eu sabia que viria um dia. Minha mãe. Voz baixa. Cansada. Sem deboche. Sem força. Eu não sei mais o que fazer. Eu ouvi. De verdade. Não por obrigação. Por encerramento. Eu sei, respondi. E é por isso que eu não vou fazer nada. Ela chorou. Não por mim. Pela perda de controle. Desligamos. E eu senti algo que nunca tinha sentido antes em relação a ela. Nada. Nem ódio. Nem amor. Nem pena. Nada. E esse nada era liberdade. Mas ainda faltava um último ato ponto porque escolhas não terminam quando o dinheiro acaba ponto, elas terminam quando a realidade cobra tudo de uma vez. E essa cobrança estava prestes a chegar. Existe um tipo específico de derrota que não faz barulho. Não tem grito, não tem discussão, não tem cena. Ela acontece quando a pessoa percebe que não há mais ninguém para culpar. Minha mãe chegou exatamente aí. Depois do último contato, eu não procurei mais notícias. Não por desprezo, mas porque finalmente tinha entendido algo essencial: eu não precisava acompanhar a queda para validar minha saída. A história não precisava mais de mim como figurante nem como vilã. Mas a vida, essa senhora irônica e meticulosa, sempre entrega o epílogo. Soube por terceiros que a casa estava em caos permanente. Não aquele caos organizado, disfarçado de rotina, mas o verdadeiro. Contas atrasadas, decisões mal tomadas, discussões diárias. O tipo de desordem que nasce quando alguém constrói tudo em cima de uma única pessoa e essa pessoa sai. Meu irmão, o herdeiro, tentou assumir o papel que sempre fingiu que teria. Tentou. A palavra é importante. Ele falhou em sequência, com a mesma constância com que sempre evitou responsabilidades. Não era maldade. Era incapacidade mesmo. Ele nunca aprendeu a sustentar nada além do próprio discurso. E discurso não segura estrutura. Minha mãe começou a perceber que o testamento, aquele documento que ela achava tão seguro, tão estratégico, tão definitivo, não tinha o poder mágico que ela imaginava. Papel não cria maturidade. Nome não gera competência. Escolha não fabrica caráter. Ela tentou, por meses, rearranjar a realidade. Tentou negociar prazos, empurrar problemas, fingir normalidade. Mas a normalidade dela sempre foi artificial. Dependia de mim. Sem mim, tudo desandava. Um dia, recebi uma mensagem curta. Sem drama. Sem culpa. Sem indireta. Apenas um pedido objetivo. Você pode vir aqui conversar? Eu fiquei olhando para a tela por um tempo. Não senti raiva. Não senti pena. Senti curiosidade serena. Aquela curiosidade de quem já sabe que não vai mudar de ideia, mas quer fechar uma porta sem deixar fresta. Aceitei. Quando cheguei, encontrei uma casa diferente. Não fisicamente. Em essência.
A energia era pesada, cansada, desorganizada. Minha mãe parecia menor. Não frágil. Menor mesmo. Como alguém que finalmente entendeu que o controle era uma ilusão sustentada por terceiros. Meu irmão estava lá. Calado. Deslocado. Sem o ar de dono que sempre teve. Pela primeira vez, parecia um coadjuvante da própria herança. Sentamos. Minha mãe falou primeiro. Não pediu desculpa. Não reconheceu tudo. Mas, pela primeira vez, não atacou. Disse que errou. Disse que achou que tudo funcionaria. Disse que não imaginava que as coisas chegariam naquele ponto. Tudo dito no tom de quem lamenta a consequência, não a causa. Eu ouvi em silêncio. Não interrompi. Não corrigi. Não debochei. Porque ali o deboche já não era necessário. A realidade estava fazendo esse trabalho melhor do que eu jamais faria. Quando ela terminou, esperou minha resposta. Você quer que eu volte a ajudar? Perguntei. Ela hesitou. Olhou para o meu irmão. Olhou para o chão. E respondeu. Eu preciso. Precisa. Não quer. Não se arrepende. Precisa. Respirei fundo. Não por nervosismo. Por encerramento. Eu não vou, disse, com firmeza tranquila. E não é punição. É consequência. Meu irmão reagiu. Disse que eu estava sendo dura. Que eu podia ajudar. Que eu sempre ajudei. Que eu estava escolhendo não ajudar agora. Exatamente, respondi. Eu escolhi. Minha mãe tentou argumentar. Disse que eu estava quebrando a família. Que aquilo não precisava terminar assim. Que poderíamos encontrar um meio-termo. Meio-termo é sempre o lugar onde alguém perde tudo para que outro não perca nada. E eu já conhecia bem esse lugar. Vocês fizeram escolhas sem me consultar, eu disse. Agora lidem com elas sem me incluir. Houve silêncio. Não dramático. Definitivo. Eu levantei. Me despedi sem gritar, sem chorar, sem acusar. Porque quem venceu não precisa de cena. Na porta, minha mãe perguntou, com a voz quase irreconhecível. Você não sente nada? Senti vontade de rir. Mas segurei. Não era mais necessário. Sinto alívio, respondi. E isso é tudo. Saí. Naquele dia, algo dentro de mim se reorganizou. Não foi libertação eufórica. Foi estabilidade. Aquela sensação rara de estar exatamente onde se deve estar. Os meses seguintes confirmaram tudo. Meu irmão nunca conseguiu assumir o que recebeu. Minha mãe nunca conseguiu reconstruir o controle que perdeu. Não porque eu desejei mal. Mas porque estruturas construídas sobre exploração não sobrevivem quando a base sai. Eu, por outro lado, cresci. Não em dinheiro. Em silêncio. Em autonomia. Em clareza. Parei de ser chamada. Parei de ser citada. Parei de ser usada como argumento. E isso, para mim, foi vitória. Não houve reconciliação. Não houve redenção. Não houve pedido sincero. E isso também é parte da vitória. Porque histórias reais nem sempre terminam com abraço. Às vezes, terminam com distância saudável. Hoje, quando penso em tudo, não sinto rancor. Sinto lucidez. Aprendi que amor sem escolha vira exploração. Que força sem reconhecimento vira ferramenta. E que ser forte não é aguentar tudo, é saber a hora exata de soltar. Minha mãe escolheu um herdeiro. Eu escolhi a mim. E essa foi a única herança que realmente valeu a pena. Fim.